Vamos agora à aula de matemática no PNLD, páginas 117 a 120. Medindo superfícies. Observe as situações a seguir. Primeira situação. Antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área desse imóvel. De acordo com o panfleto, qual é a área desse apartamento? Então, temos lá no panfleto, né? Venha conhecer o apartamento decorado com área de 70 metros quadrados. Segunda situação. Para fazer uma plantação, é necessário conhecer a área do terreno para calcular a quantidade adequada de mudas ou sementes que podem ser plantadas nesse terreno. Você conhece alguma unidade de medida que é usada normalmente para medir a área de uma fazenda, por exemplo? Então aí a resposta é pessoal, né? Quer saber se vocês conhecem. Terceira situação. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha, sobre a qual foram colocados azulejos quadrados. Quantos desses azulejos foram colocados nessa parede? Então, para fazer esse cálculo, vocês podem ver que na horizontal nós temos 15 azulejos, é isso? E na vertical nós temos 10 azulejos. Então, multiplicando, né? 15 por 10, quantos azulejos vocês encontrarão aí? Nesse caso, se tomamos como unidade de medida o azulejo quadrado, a quantidade de azulejos indica a área da parede. Atividades. Wanda contratou um azulejista para revestir uma parede de sua casa. Considere a representação ao lado como sendo a parede de Wanda com azulejos quadrados. Se Wanda escolher um azulejo quadrado com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? Então aí na figura vocês podem observar que nós temos, né, são 8 azulejos na horizontal e 6 azulejos na vertical. Então, multiplicando, né, 6 por 8, vocês descobrirão quantos azulejos a Wanda vai ter que comprar. Considerando como unidade de medida o azulejo quadrado, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? B. Agora considere esta outra representação da parede de Wanda com azulejos retangulares. Se Wanda escolher um azulejo retangular com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? Então aí nós temos 8 azulejos na horizontal, 3 na vertical. Multiplicando 3 por 8, vocês descobrirão a resposta. Tomando como unidade de medida o azulejo retangular, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? Exercício 2. O piso de uma quadra de basquete deve ser revestido com placas quadradas. Verificou-se então que na linha lateral da quadra cabem 20 dessas placas e na linha de fundo cabem 12 placas. Considerando a placa quadrada como unidade de medida, qual é a área da quadra de basquete? Então, se nós temos aí o 20 e o 12, vocês podem multiplicar, né, os dois e chegarão à resposta. A professora Márcia pediu aos alunos que fizessem desenhos de diferentes retângulos em uma malha quadriculada. Marcelo fez os 2 retângulos mostrados a seguir. A. Considerando o lado L do quadradinho da malha como unidade de medida de comprimento, responda. Qual é o perímetro do retângulo azul? Qual é o perímetro do retângulo amarelo? B. Usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda. Qual é a área do retângulo azul? E a área do retângulo amarelo? C.
que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Marcelo? Essa eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Silvia desenhou as figuras a seguir na malha quadriculada. A. Considerando o lado L do quadradinho da malha como unidade de medida de comprimento, responda: qual é o perímetro do retângulo vermelho e o perímetro do retângulo verde? Usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda: qual é a área do retângulo vermelho? Qual é a área do retângulo verde? C. O que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Silvia? Esse também vou deixar vocês refletirem um pouco. Agora vocês têm 2 desafios. Nas malhas quadriculadas a seguir, faça o que é solicitado em cada item. Desenhe 2 figuras distintas com o mesmo perímetro e áreas diferentes. Então, vocês vão desenhar 2 figuras diferentes, com o mesmo perímetro e áreas diferentes. B. Desenhe 2 figuras distintas com perímetros diferentes e mesma área. Agora, 2 figuras diferentes com perímetros diferentes e área igual. Boa sorte. 6. Marque com X as figuras a seguir, que têm a mesma área da figura abaixo. Então, nesta figura, descubram qual é a área dela e marquem com X as figuras que têm a área igual. Qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro da figura vermelha? Então, a área vocês marcarão aí, A figura que tem a área igual, coloquem um X. Embaixo vão responder qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro da figura vermelha. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.